Olá, iniciamos agora a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre uma profissão e um curso diferente, o Bacharel em Ciência e Tecnologia, formado no curso de Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia. E vai conversar conosco o Cláudio Shida, que é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Física também pela USP. Atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus de São José dos Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cláudio Shida. Vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, diferente, a respeito deste profissional, deste curso. Bom, vamos lá, vou contar uma situação engraçada. Né? Teve um aluno que entrou aqui, né, na Unifesp, em São José dos Campos, onde é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Ele queria fazer, assim, engenharia de computação. Só que no meio do caminho ele desistiu e no final se formou em bacharel em biotecnologia. Né? Vamos explicar aqui, nesse programa, como aconteceu isso, como o curso permitiu que isso fosse possível. Então, vamos falar primeiro deste curso, que é um curso novo, uma modalidade diferente e nova, talvez a mais nova, né, na formação universitária, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Explica um pouco esse nome. O bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, ele aparece mais ou menos nos anos 2000, né? É um modelo que mais cresce no mundo, né? Eu peço para colocar um slide, né? O Cris colocar um slide, tá? Rapidamente. Tá? Então, esse slide mostra o seguinte, né? O Brasil está em amarelinho, é o modelo brasileiro, né? Que é onde você entra na universidade, do primeiro ao último ano, você sabe o que fazer, né? Então, quando você entra na universidade, você já tem que definir a profissão. Isso não é verdade para o resto do mundo, né? Nos Estados Unidos, na parte da Ásia, na Arábia, por exemplo, você tem um modelo chamado dos college americanos, né? Onde você vai para a universidade e na universidade você escolhe a profissão, a carreira, etc. O mesmo no chamado modelo de Bolonha, né? Que é esse que está em azulzinho, meio roxo aí, né? Que é o modelo europeu, também similar aos colleges americanos, né? Esse modelo de Bolonha, ele é o chamado modelo em ciclos, né? Então, tem o primeiro ciclo, que é a formação básica, o segundo ciclo, que pode ser a formação profissional ou mesmo a pós-graduação, né? Então, se eu colocar aqui, esse segundo slide aqui, né? Ó, então, aqui é o modelo da Unifesp de São José dos Campos, né? Mas ele é similar a cerca de 20 outros cursos, né, de bacharelado em Ciência e Tecnologia que existem em outras universidades pelo Brasil. Então, você entra pelo bacharelado em Ciência e Tecnologia, tá? É um curso de 3 anos. Após terminar o bacharelado em Ciência e Tecnologia, você pode ir para o mercado de trabalho, ou você pode ir direto para a pós-graduação, ou você pode fazer uma graduação específica, né? Então, você pode ser, né, ganhar o diploma de engenharia, uma engenharia, ou outro bacharelado específico, depois ir para o mercado de trabalho. Né? Em síntese, é isso o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Eu volto a palavra, pode tirar o slide. É um modelo semelhante, só para a gente situar, ao college norte-americano, é isso? Ele é similar, ele é inspirado nos college americanos e nesse chamado modelo de Bolonha, né? O modelo de Bolonha aparece em 1999 na Europa, né? E é um modelo para toda a Europa, né? Onde facilita o aluno a uma mobilidade dentro da Europa. Mas muitos países fora da Europa também estão adotando, né? No Brasil, esse modelo chega, né? E quem adota, por exemplo, né? É a Universidade Federal do ABC, né? A primeira universidade criada já nesse modelo. Por que esse nome Ciência e Tecnologia? Seria exatas, é isso? Na verdade, assim, existe o modelo para as áreas, né? Então, existe o modelo interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, então ele foca as disciplinas da área de exatas e engenharias,
Existe também o bacharelado interdisciplinar em ciências humanas, né? Também existe o bacharelado interdisciplinar em ciências da saúde, né? E o aluno que entra, então, ele tem que ter essa noção que ele está entrando num ciclo básico. Você falou, vamos falar melhor, que seriam as matérias básicas da engenharia, é isso? Na verdade, assim, é um pouco mais do que um ciclo básico, né? Então, é um curso universitário onde se dá uma formação completa na área de ciências exatas, um pouco de humanidades, um pouco da área de biológicas também, né? Então, assim, seria assim, um bacharel generalista, né? Então, ele tem a formação completa. Tem uma outra característica do bacharelado em ciência interdisciplinar, que é a flexibilidade do currículo, né? O aluno, ele constrói o currículo conforme seu interesse, né, dentro do curso, e para o segundo curso, olhando também o segundo ciclo. Perfeito. Quer dizer, depois de 3 anos, ele já pelo que eu entendi naquele seu primeiro quadro, ele já sai bacharel, é isso? Sim, já sai bacharel. Então, assim, ele sai bacharel, tá? E assim, por exemplo, ele pode querer seguir uma carreira acadêmica, né? Então, com o diploma de bacharel, ele já pode ir para a pós-graduação, stricto sensu, por exemplo. Mas a gente fazer começa... o mestrado... doutorado. Então é um mestrado caminho... e doutorado. Mestrado e doutorado. É um caminho mais rápido para o mestrado e doutorado, né? E como é flexível, ele pode se concentrar nas áreas de interesse dele. Tá? Por outro lado, ele também pode ir para o mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos, né, do bacharelado em ciência e tecnologia vão para a área de tecnologia da informação, né? Que são áreas onde há muita demanda, né? E assim, não existe assim uma exigência em ter um diploma exato em determinada área do conhecimento, né? Então, normalmente se exige na área de TI que o cara tenha competência, né, naquele assunto, né? Sim. Então, o que a gente começa a notar, assim, nossos alunos vão fazer estágio na área de TI e muitos deles são efetivados e continuam a carreira, né? E ainda continuam na nossa universidade, né, fazendo o segundo ciclo em ciência da computação ou engenharia de computação. Tá? Então, se você olhar, também é um caminho mais rápido para o mercado de trabalho nesse aspecto também. E esse engenheiro da computação, ele é reconhecido pelo CREA, pelo Conselho Regional de Engenharia, sim? Sim, ele é reconhecido, né? Os nossos cursos de engenharia, né, todos têm reconhecimento pelo CREA, tá? Então, forma um engenheiro completo. Tá? E as outras engenharias, existe um projeto de serem oferecidas, não? Então, no momento, a gente tem 3 engenharias, né? Que é engenharia de computação, engenharia de materiais, engenharia biomédica. A ideia é expandir... A última engenharia que você falou é? Engenharia biomédica. Ah, tá. Tá? Que é uma engenharia voltada à área da saúde, né? A gente tem ideia de aumentar essa oferta também, tá? Mas, assim, o que o aluno também pode fazer faz o bacharelado interdisciplinar com a gente e ele pode, né, seguir o segundo ciclo em outra universidade, né? Por exemplo, a UFBC, né, aceita nossos alunos para fazer o segundo ciclo. Lá eles têm uma gama maior de engenharias, por exemplo, né? Ou, por exemplo, a gente tem uma engenharias que a gente não oferece, né? Por exemplo, engenharia agronômica, né? Isso é uma coisa que a gente não oferece. Mas, por exemplo, na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, eles têm tem um BCT lá, no bacharelado em Ciência e Tecnologia, e tem o segundo ciclo nessa engenharia. Então, ele poderia fazer a engenharia, o primeiro ciclo com a gente, o segundo ciclo, né? Por exemplo, em engenharia agronômica, lá em Minas Gerais. Tá? Então, essa é a ideia também dos bacharelados interdisciplinares, né? Ter essa mobilidade, né? Ele poder fazer um ciclo num lugar e o outro ciclo em outro lugar. Mas só em faculdades que oferecem esse tipo interdisciplinar, não é? Ou ele pode ir para a Poli, por exemplo? Na verdade, assim, em tese, né, quer dizer,
esse modelo funcionaria só entre os cursos que têm bacharelado interdisciplinar, né? Mas todas as universidades existe aquilo que chamam de transferência de curso, né? Ou edital de vagas remanescentes, né? Então, em tese, né, ele poderia se formar no BCT e entrar em outras universidades que, porventura, né, oferece essas vagas remanescentes nos seus cursos, né? Então, assim, a possibilidade existe, né? Quem é o aluno que procura esse curso? Ele tem um perfil claro, né? Ou ele cai de paraquedas? Estou brincando, claro. Não Não, sei se cair existe, de paraquedas ainda tem um significado. Cair de paraquedas é cair e não saber onde está, né? não, existem vários tipos de alunos, tá? Existe esse aluno paraquedas. Por exemplo, ele mora em São José dos Campos, né? São José dos Campos tem uma universidade pública, né? Os pais, ele não tem condições de estudar, né, em outro lugar, ele entra lá, caiu de paraquedas, né? Entrou numa Sei. universidade pública e depois lá ele vê o que vai fazer. Esse é o paraquedas, né? Tem o aluno que sabe o que quer, né? Então o aluno fala assim, eu quero ser engenheiro de computação. Tá? Então, ele né, no vestibular, viu que na Unifesp tem o engenharia de computação, tem que passar pelo BCT, tudo. Então ele entra sabendo o que quer. Então ele entra no BCT, tá? Como ele já quer engenharia de computação, né, dentro do bacharelado em ciência e tecnologia, ele já segue, né, todas as escolhas dele, né, segue para engenharia de computação. Né? O interessante é que eu sempre, quando eu falo para os alunos, é o seguinte: quando ele chega, eu falo assim, a partir do segundo semestre, começa seu planejamento de carreira, porque a partir do segundo semestre, ele tem que fazer as escolhas. Né? Então, ele tem que As escolher o que ele optativas. vai fazer. É. Então, Ele tem matérias optativas? não, são A partir eletivos. Tem um conjunto pequeno de eletiva. obrigatórias, né? E depois ele completa a formação com eletivas. Então, as eletivas, ele vai escolher conforme o interesse dele, né? Se ele quer um curso, ele já sabe que ele quer aquele curso, então ele vai seguir aquilo. Mas tem o terceiro tipo de aluno, que assim, ele não tem certeza do que quer. Fala assim, eu quero alguma coisa de exatas. Né? Sei. Então, ele entra, e aí, como o curso é muito flexível, permite que ele passe por diversas áreas, né? Porque assim, a gente tem um leque grande de oferta de disciplinas, né? Porque como as disciplinas do segundo ciclo também estão disponíveis para o aluno do bacharelado em ciência e tecnologia. Então ele entra, né? Ele não precisa fazer a escolha, né? Na entrada, não precisa escolher a profissão na entrada, e lá ele pode, né? Experimentar diversas áreas do conhecimento. Né? Então, ele, vou fazer um pouco de computação, vamos ver como que é. Eu vou olhar algumas disciplinas da biotecnologia. Eu vou olhar alguma coisa da engenharia de materiais. Então, ele pode percorrer diferentes áreas antes de fazer a escolha. Né? Então, isso é muito, muito menos estressante para o aluno. Né? Porque imagine, né? Hoje em dia, o aluno chega à universidade com 17 anos, alguns até com 16 anos. Né? Então, o bacharelado interdisciplinar, né, permite que ele não precisa fazer a escolha antes, né, ele faz a escolha depois que ele entrou na universidade. E mesmo que ele já tenha feito a escolha, né, ele pode mudar facilmente, né, a escolha dele. Né? Isso a gente vê acontecer muito. Né? A gente já viu aluno que chega, né, na bacharelado em ciência e tecnologia, querendo fazer engenharia de computação, conhece áreas diferentes, né, como o exemplo que eu dei, né, no começo da entrevista, né, teve um aluno que chegou querendo engenharia de computação e no final se formou no bacharelado em biotecnologia, né, ficou encantado, né, com a parte, né, biotecnológica, né, e aí né, ele terminou indo para a biotecnologia e se formando em biotecnologia e, se eu não me engano, está seguindo carreira acadêmica na área de biotecnologia. Tá vendo? Então, assim, ele não sabia o que era biotecnologia, né? Então, ele entrou, né, e dentro do BCT permitiu conhecer o que era biotecnologia, além de outras áreas, e aí ele fez a escolha dentro do bacharelado em ciência e tecnologia. Né? Se você pensar, é um modelo mais otimista, né, do ponto de vista dos recursos, né, e também permite essa
escolha mais tardia do aluno, né? Ele não precisa ter aquele estresse, né, no vestibular de escolher, e muitas vezes as escolhas dele, ele descobre que a escolha, né, no vestibular não era bem o que ele queria, e muitas vezes você vê desistência no curso para depois entrar em outros cursos, né? Sim. Normalmente, esse aluno, ele para o bacharelado no terceiro ano, né, após o primeiro ciclo, ou ele continua uma formação específica logo depois? A maioria continua a formação, né? A maioria faz o primeiro ciclo e depois vai para o segundo ciclo, tá? Mas, mas uma coisa que a gente começa a notar é que, assim, tem alunos que terminam o primeiro ciclo, né, e começam a ir para o mercado de trabalho, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente teve o ano passado, né? Teve um aluno que entrou, fez o bacharelado em Ciência e Tecnologia em 3 anos, né? Durante esse curso do bacharelado em Ciência e Tecnologia, né, ele trabalhou em projetos de extensão ligado a games, né? Isso é a games aqui na universidade, né? Isso é uma opção que ele tem aqui na universidade, tá? E aí no fim do curso, né, no fim do terceiro ano, ele conseguiu um emprego na empresa de games na Alemanha, né? E hoje ele está na Alemanha trabalhando nessa empresa de games, tendo só o bacharelado em Ciência e Tecnologia, tá? Então, assim, projetos de iniciação, projetos de extensões, né, que a universidade, muitas universidades têm, né, permite, né, além da flexibilidade do curso, né, permite entrar em contato com esses tipos de projetos, né, e isso permitiu que ele conseguisse um emprego numa empresa de games na Alemanha. Tá? Esse é um Bem interessante. Tem outros casos, mas assim, esse seria o melhor caso, que eu diria. Então, a gente pode dizer que se ele fizer agora o outro caminho, que é fazer, né, o segundo ciclo, ele sai com 2 diplomas? Exatamente, sai com 2 diplomas. Então, todos os bacharelados em Ciência e Tecnologia no Brasil, se ele fizer o segundo ciclo, ele sai com 2 diplomas. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente vê, quando o aluno está no segundo ciclo, né, segundo ciclo profissional, né, ele já tem o diploma do BCT. E muitas vezes, e algumas vezes a gente nota, né, que no segundo ciclo ele começa a fazer o estágio obrigatório, né, o estágio curricular, né? E muitas vezes, como ele já tem o primeiro diploma, muitas vezes ele é efetivado mesmo não tendo formado o segundo ciclo, né? Isso é uma coisa interessante, pelo fato de já ter um diploma já. Quer dizer, é uma proposta bastante flexível e dinâmica, não é? Exatamente, né? Então, o que eu queria mostrar aqui é que o bacharelado em Ciência e Tecnologia, né, é mais do que somente um curso a mais, né, no Brasil, né? Eu diria que é um novo modelo de universidade, né, que a gente espera, né, que se expanda, né, pelo Brasil, tá? É um modelo que, assim, ele é, né, um dos modelos mais utilizados no mundo, né? Então, aquele mapinha que eu mostrei para vocês, né? Ele não é exatamente igual ao college, mas assim, tem algumas similaridades com o college americano, né? Porque nos Estados Unidos você não escolhe a profissão, né? Você vai para a universidade e lá você faz escolhas, né? Tudo bem. Nos Estados Unidos tem 2 exceções que seriam os cursos de medicina e os cursos de direito, né? Mas os demais cursos seguem esse modelo, né? Ele entra na universidade, lá ele escolhe seu major, né? Sua profissão, né? Ou seu principal curso, né? E os minors, né? E quais são as matérias que ele vê no primeiro ciclo? Que disciplinas obrigatórias ele deve enfrentar? Então, por ser um curso interdisciplinar, então, assim, é obrigatórias das diferentes áreas, né? Então, óbvio, né? Ciência e tecnologia, então, tem cálculos, tem um pouco de computação, né? Tem um pouco de química, tem disciplinas de humanidades que ele é obrigado a fazer, né? Que seria o quê? Filosofia? Não, seria o que a gente chama aqui de disciplinas voltadas à ciência e tecnologia, né? Então,
ciência, tecnologia e sociedade, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Então, são disciplinas da humanidades, né, que trabalham essa relação entre ciência, sociedade, ambiente, um pouquinho política, né? Então, e também algumas disciplinas da área biológicas também, né? Então, assim, dentre as obrigatórias, ele tem que passar por todas essas áreas, né? A partir daí, né, ele começa a fazer as escolhas, né? Essas obrigatórias variam um pouquinho de bacharelados interdisciplinares entre o Brasil, mas em geral é isso, né? Você tem o primeiro bloco, né, de obrigatórios, que varre nas diferentes áreas do conhecimento, e depois ele começa a fazer as escolhas, né, para seguir o curso. Desculpa. Só queria complementar que na Unifesp, né, além do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, a gente tem um segundo bacharelado interdisciplinar, que fica na Baixada Santista, chama Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar, né? Então, ele tem um núcleo básico, né, no primeiro ciclo, né, bacharelado interdisciplinar, mas voltando para Ciências do Mar. E aí tem um segundo ciclo, que ele tem Engenharia de Petróleo, eu não lembro os outros cursos, tá? Mas assim, esses são o primeiro e segundo ciclo, mas voltados para Ciências do Mar, também no Unifesp, no campus da Baixada Santista. E como é que o mercado reage a este novo aluno egresso de um curso interdisciplinar? Então, o mercado ele está aprendendo a conhecer esse profissional do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, tá? Por exemplo, o primeiro curso em Ciência e Tecnologia do Brasil aparece na Unifesp em 2006. Né? O nosso aqui na Unifesp ele começou em 2011. Né? Então, a gente tem menos do que 10 anos o curso. Né? Então, a gente tem feito um trabalho, né, para tornar ele mais conhecido. Tá? As outras universidades também têm feito, né? Mas o que a gente nota, né, é que cada bacharelado interdisciplinar começa a achar o seu nicho, digamos assim. Né? Então, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, em São José. Né? Então, por exemplo, as empresas da área de tecnologia e informação, né, relacionam o bacharelado em ciência e tecnologia com um aluno da área de tecnologia da informação. Né? A gente tem muito aluno aqui. A gente tem muito aluno aqui do BCT, né, que faz estágios na área de TI e, por fim, são contratados na área da tecnologia da informação. Né? Mas a gente vê acontecer esse movimento crescer também na área de biotecnologia, materiais. Tá? Então, assim, nós somos cursos novos, né? Então, a gente está trabalhando para ganhar essas identidades. Tá? Mas, assim, quem vai dar essa identidade para os nossos cursos são nossos egressos. Né? E isso começa a ter um retorno. Né? Conforme a gente vai formando, a gente começa a ver esse retorno, né, das empresas. E o acesso, como todas as universidades federais, se dá por meio do Enem e o SISU, não é? A grande maioria utilizando a nota do Enem e SISU. Tá? Tem algumas exceções que têm vestibulares próprios, acho que uma ou outra só. Tá? A gente agora tem um bacharelado em Ciência e Tecnologia no formato EAD, né, que é oferecido pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Tá? Então, assim, é um modelo que aos poucos vai crescendo pelo Brasil. Vamos lembrar, EAD é ensino à distância. Né? Ensino à distância. Certo, que na épocas de pandemia, como estamos agora, né, ganha um pouco de força, né? Exato. Mas eles planejaram antes da pandemia, né? Então, não apareceu por causa da pandemia. Né? Mas aí em São José não é oferecido, é isso? Não, São José é presencial. Tá? Então, em São José, a gente oferece 200 vagas no período integral, e 100 vagas no período noturno, todos os anos, né? Anualmente. E pelo SISU, entram alunos de vários lugares do Brasil ou ainda fica um pouco restrito a São José? Como é que você vê isso? A gente tem alunos de todo o Brasil, tá? Mas assim, eu diria que a grande maioria, diria que uns
60%, 70%, 60%, digamos, é do Vale do Paraíba, né? Não me restringiria a São José, né? Então, Jacareí, Taubaté, né? Essa região, tá? A gente tem muitos alunos da Grande São Paulo, né? Tem alunos do estado de São Paulo e tem, acho que cerca de uns 10%, né, que vem do Brasil todo, né? Os últimos anos de crise econômica, né, fez que muitos alunos, né, de outros estados não viessem, né? Acho que eu lembro que em 2014, 2013 a gente já tinha alunos de Roraima, de outras regiões mais distantes, tá? Hoje diminuiu um pouquinho. E a Embraer é uma grande indústria que fica localizada em São José. Ela é uma boa empregadora dos egressos desses alunos? Está certo que ela passou por crise, foi vendida, desvendida, né, entre aspas, mas ela é uma boa empregadora ou não? Como é que você sente isso? A gente tem um trabalho com a Embraer, né? Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos fazem estágio lá, tá? Sei. Então, assim, alguns dos nossos alunos estão sendo contratados lá. É que, assim, por exemplo, a gente não tem uma engenharia aeronáutica, né, por exemplo. Mas, assim, tem alguns alunos que estão se formando aqui no campus de São José, né, então, para trabalhar na área de tecnologia da informação. Eu lembro que ano passado, né, uma engenheira de materiais foi contratada pela Embraer, né, então, assim, tem alguns outros engenheiros contratados, então, assim, aos poucos, né, nossos alunos estão conseguindo trabalhar em grandes empresas, né? Por exemplo, na área de biomédica, por exemplo, tem muitos nossos alunos trabalhando na Siemens, por exemplo, Johnson Johnson, né? Nessas grandes empresas. Então, aos poucos... Biomédica seria a construção de aparelhos para auxiliar na área da saúde, é isso? Esse seria uma das atribuições, né? Então, o engenheiro biomédico, né, como eu falei, é o engenheiro voltado à área de saúde, né? Então, seria projetar equipamentos biomédicos, fazer manutenção de equipamentos biomédicos. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.